púlpito eu vou ficar. Bom dia para vocês. Eu estava ali dentro com o coração pequenininho para poder ver nossa gente, nosso pessoal. Nunca consigo ficar completamente tranquila, porque não existe como. Obrigada, Mateus. Obrigada. Por causa de que a responsabilidade é imensa, mas saudade junto, se sentindo em casa. É meu povo, é minha gente. Somos irmãos em nome de Jesus por vários motivos. Nós temos uma imensa quantidade de irmãos ao redor do mundo, mas principalmente pelo fato de já estarmos aqui, obrigada, irmã, tantas vezes pela glória do nome de Jesus, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Espero que esta manhã, que esta semana, seja para honrar o nome de Deus, que nada possa atrapalhar você. Que nesta semana, para a glória do nome do Senhor, a começar agora de manhã cedo, Satanás não tenha poder sobre as nossas misérias. Ele não tenha poder sobre nós. Que ele seja afastado e que o Senhor Deus vença para a glória do nome de Jesus. Quero cumprimentar vocês que estão em casa, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estavam aí pedindo, perguntando, cadê? E aqui estamos. Louvado seja o nome do Senhor com a Bíblia na mão. E nós vamos pedir a Deus que Deus nos ajude. Fecha seu olho agora. Nós vamos orar ao Senhor antes de abrir a palavra no livro de Isaías, capítulo 58. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, que privilégio nós temos de estarmos vivos, Senhor. Que glória, Pai Santo. Que oportunidade. Estas pessoas que estão aqui sentem, diante da Tua presença, a alegria de fazer parte de Teu povo. Não é somente pelo fato de estarmos vivos, é porque somos vivos como adventistas do sétimo dia. Mas temos um motivo a mais ainda, Senhor, além desses dois. Vivos, como adventistas do sétimo dia, mas em missão. Senhor, que glória! Somos comissionados diante do mundo para levar a mensagem, a última mensagem de misericórdia para o planeta todo. E nós te agradecemos isso. Mas temos um outro motivo ainda, um quarto motivo. Estamos vivos como adventistas do sétimo dia, comissionados, mas viveremos para sempre, Senhor. Louvado seja o teu nome. Por isso eu te peço que para que isso se concretize, o Senhor não permita que Satanás nos judie, nos machuque, e que nesta manhã, Senhor, nós estejamos livres com Teu Santo Espírito para agir, para trabalhar, para ouvir, para entender, para tomar decisões nesta manhã, em nome de Jesus. É em nome dEle que eu rogo e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, milhares de anjos andaram agora para a glória do nome do Senhor para todo lugar. Estão aqui louvando o nome de Deus junto conosco e assistindo essas pregações também. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado, mas não deixe de pegar a sua Bíblia agora. Isaías, capítulo 58, é nossa chance de estudarmos diante de Deus, de falarmos diante do Senhor. Maria Helena de Castro, Natália, querida Beth, louvado seja o nome de Deus, a nossa escola de profetas, que está toda ligada, Deus abençoe vocês. A Beth Silva, os nossos amigos Jailson, Telênia, Vitória, Mari. Queridos, eu não tenho como falar o nome de todos vocês, mas vocês estão aqui no coração da gente. Com certeza absoluta, o Senhor Deus falou o nome de todos no céu, porque Ele também faz parte desse momento agora. Isaías 58, abriu agora. Pela graça e poder de Deus, vamos ler juntos, porque a um passo da eternidade. Verso 1 em diante. Por favor, não converte agora. Crianças, leiam também, tá bom? Vocês vão gostar muito de ler isso. Pega a Bíblia e vamos ler. Olha o que diz. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, têm até prazer em meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa os mandamentos de Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Dizem, por que jejuamos nós e tu não te atentas a isso? É a pergunta que fazemos. Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Aí Deus responde, contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorai os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, para ferirdes com punho iníquo. Não jejuis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. É este jejum que escolhi?
que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que chamas de jejum e dia aprazível do Senhor? Não, não é este jejum que eu escolhi, diz Deus. É que soltes a ligadura da impiedade, que despedaces as ataduras de jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres desterrados, e vendo tu nu o cubras e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor responderá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo, e falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz, a luz de Deus, descerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fará com que tua alma seja farta em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, olha os nossos filhos, e os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, porque chamar-te-ão reparadores de brechas. Reparadores de brechas. Reparadores de brechas. Irmãos queridos, há algum tempo o Senhor Deus tem falado comigo de uma forma muito direta sobre algumas coisas relacionadas à minha vida e o que eu deveria pregar ao nosso povo. E 24 sermões o Senhor Deus me detalhou de como que eu deveria falar. 8 deles nós pregamos ali na Espanha, mais 8 aqui, e os outros 8 serão na Inglaterra, para a glória do nome do Senhor. Por que essas mensagens têm que ser dadas? Meu irmão querido e minha irmã, se hoje o Senhor Jesus entrasse pelas portas dessa igreja e chegasse aqui na frente e pedisse 10 pessoas voluntárias para morrer, honestamente me diga, qual de vocês, qual de nós levantaríamos na hora, sem pestanejar e dizer, eu vou e eu morro? Eu me entrego. Qual de nós teria coragem de, se um filho fosse pedido, se um filho fosse necessitado, um filho, você diria, eu entrego este filho para ser queimado, arrastado, moído? Você entregaria? Nós precisamos de uma fé e de um poder maior do que temos tido até o presente momento. Precisamos compreender algumas coisas que não estamos compreendendo e parar de procurar saber para começar a viver o que já sabemos. E é isso que o Senhor Deus, na sua misericordiosa bondade, tem pedido para o seu povo, e eu sei que é minha responsabilidade de falar isso agora. Eu não sei porque que minha coisinha não está funcionando. Mas você precisa, em nome de Jesus, pensar sobre isso. Eu ouvi um sermão que mexeu muito comigo, onde o pregador dizia que a palavra de Deus bendita, pregada com fé, com intrepidez e com segurança, é como um prego bem fixado. E tudo o que aprendermos hoje, eu garanto para vocês, em nome de Jesus, que será lembrado daqui uns dias. Tudo que estudarmos nessa manhã virá como uma luz tremenda na sua mente daqui uns dias. Vocês estão ouvindo isso, irmãos queridos? O Senhor Deus nos fará lembrar tão rapidamente isso aqui que você não imagina. O nosso Deus tem algo muito sério, porque a palavra de Deus ela é como uma chama que nunca se apaga. É um trabalho tremendo que Deus tem para nós. Ela deve ser pregada a palavra de Deus, mas acima de tudo ela deve ser vivida. Quando a voz do Senhor nos ares soar, toda consciência será despertada de todos os seres humanos da terra. Irmãos, aí não existe flamand, não vai existir francês, não vai existir russo, não vai existir japonês ou quem quer que seja. Irmãos, todos os seres humanos da terra serão rapidamente lembrados de todas as chances que tiveram. Eu garanto para vocês isso. E rapidamente o maior anúncio, o maior tabloide de jornal, a maior notícia que acontecerá será o sábado. Você ouviu isso, sim ou não?
Daqui uns dias, você vai ver o planeta inteiro sabendo que você sabe. Daqui uns dias, o planeta todo será chacoalhado por um período muito pequeno. Bem pequeno. O planeta todo vai falar do que você crê agora. O globo inteiro, a terra toda falará disso. Vai aparecer diante das pessoas como se estivesse escrito num telão toda a vida dela num minuto. Vocês vão ver. Por que isso? Porque é assim. Porque o Senhor Deus lançará na terra uma fome, queridos. Uma fome tremenda. Uma fome... Queridos, não está funcionando, meu bem. Fica de olho em mim, porque se isso não funcionar, eu preciso que você passe. O Senhor Deus lançará uma fome na terra. Não vai ser fome simplesmente de comida e de bebida. Será fome da mensagem de Deus, da vontade do Senhor. E você vai ver uma quantidade imensa de gente sendo transformada de glória em glória. Você vai ver uma multidão de pessoas que ouviram pela primeira vez a mensagem tomarem um susto tremendo. Porque, irmãos, não existe como ler a palavra de Deus sem que algo mude em nós. Ainda que você volte a pecar, presta atenção que eu vou te falar. Alguma coisa já mudou quando você leu a palavra de Deus. Quando você ora, alguma coisa muda, ou dentro ou fora, mas muda. Não existe como você ser a mesma pessoa depois de ler as palavras da vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é como a árvore da vida. A árvore da vida traz cura. A palavra de Deus traz cura para nós. Toda vez que você lê, algo acontece, é um boom interno. É algo lá dentro, é espiritual, é grande, é verdadeiro. E você precisa começar a experimentar isso. No dia que você experimentar isso, nunca mais você é a mesma pessoa. Não existe prazer na terra, não existe elevação de sentimentos que seja igual ao estudar a palavra de Deus e perceber que há uma transformação vinda de fora para dentro de você. E você precisa começar a perceber isso. Não podemos esquecer que quando a palavra de Deus é exposta, as pessoas elas começam a perceber a transformação. E nós não podemos ficar indiferentes. Irmãos queridos, não podemos ficar indiferentes. Eu tenho uma pergunta a fazer. Você percebe que você está indiferente? Que você ouve alguma coisa e diz, por que não comigo? O que acontece comigo? Por que é só com os outros? Por que eu ouço isso dos outros e comigo não? O que está acontecendo comigo, irmãos? Não podemos ficar indiferente de um momento tão solene como este que estamos vivendo. Vocês perceberam que as catástrofes estão no globo inteiro, na mesma hora, como nunca aconteceu na história da Terra? São como dores de parto de verdade. Estávamos tendo problemas dentro de 40 anos atrás, eu posso falar isso com toda a propriedade, porque eu já estava viva há 20 anos. Há 40 anos atrás eu via que se passava uma pequena quantidade de misérias e problemas, a gente se espantava. Dali a uns 10 anos acontecia outro terremoto horroroso. Hoje está acontecendo em todos os lugares. Eu acabei de fazer um sermão, que o doutor Alexandre me ajudou a fazer, um pastor no Brasil, explicando que... E ele me deu todas as passagens, me deu todas as imagens, mostrando que no mesmo ano de 2023, tivemos no globo terrestre a maior quantidade de catástrofes que já se imaginou na história da Terra. Nunca houve registro de tanta miséria ao mesmo tempo. Todos os meses, todos os países foram abalados. Eu te pergunto, você está vendo o tempo solene em que você está vivendo? Você está percebendo em que época que estamos vivendo? Esta época, este tempo, é o final do final. Acabou, queridos. E isso você precisa ver, o momento mais solene da história da Terra. E o Senhor Deus diz, eu vou enviar fome sobre a Terra. Fome, o planeta inteiro vai pedir, me dá comida. Eu vou correr. Irmãos, daqui uns dias... Todo dólar, toda casa, todo euro não vai valer de nada. As pessoas vão dar tudo por uma simples oração. E não vai adiantar mais. As pessoas vão clamar implorando, me dê, me fale um pouco, me dê um pouco da tua mensagem, me fale. E não vai funcionar mais, irmãos queridos. Vocês estão entendendo a seriedade do que eu estou dizendo a vocês? O Senhor Deus disse, enviarei fome sobre a terra. E nós temos que pensar sobre isso, pedindo a Deus que Deus abençoe. Quando a palavra de Deus é aberta, não são palavras simplesmente, é o teu Deus. Há quantos anos eu venho dizendo isso? Todas as sermões que eu faço, eu digo, é Deus falando quando a palavra de Deus é aberta. E é real, irmãos. O Senhor abriu a Bíblia, falou aqui em Isaías 58, falou e explicou que tipo de jejum Ele quer, ainda disse,
Vocês são meus reparadores de brechas. Vocês são aqueles que vão trabalhar. Portanto, eu imploro para vocês, não durmam. Em nome de Deus, não durma em sua casa. Não durma na casa de oração. Por favor, leia comigo esse início aqui. Há muitas verdades. 1, 2, 3, leia comigo. Há muitas verdades preciosas contidas. Mas é o quê? Eu vou te fazer uma pergunta em nome de Jesus. Você acabou de ler um texto de eventos finais, de primeiros escritos. Irmãos, ali disse que tem muitas verdades dentro da palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita. Você sabe por que é que a gente não tem coragem de sair para fora? Sabe por que é que o mundo parece que são mais prudentes do que o filho da luz? Sabe por que é que se repetem pecados horríveis no nosso meio? Porque nós estamos desapercebidos. E o Senhor Deus disse que o rebanho, de quem que ele está falando? O que o rebanho precisa? Então eu preciso lhe perguntar, o que é a verdade presente? Nós vamos durante essa semana destrinchar algumas coisas. Você tem que saber quem é a besta e nós vamos estudar isso. Louvado seja o nome de Deus. Quem são elas? Você tem que saber as 3 bestas apresentadas na palavra de Deus. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do abismo. Você tem que saber quem são. Você tem que saber com clareza o que é 666. Você tem que saber com clareza qual é o sinal da besta. Isso tem que ficar claro na sua mente. Você é o rebanho. Você tem que saber o que é sacudidura. Você tem que ensinar seus filhos a ponto... E eles vão passar pela sacudidura também. Você tem que entender o que é sacudidura. Você vai precisar saber isso. E vai poder entender, irmãos, o que é verdade presente? É um conjunto de mensagens onde o sábado será o grande divisor de águas. Logo, logo, o assunto do sábado será o assunto mais falado no planeta Terra inteiro. Vocês vão ver. Vamos entender o que é verdade presente? É um conjunto de mensagens. Vamos junto comigo? O que é? Sábado, o que mais? Olha para cá agora. Você sabe explicar o que é alma, o que é espírito, o que é fôlego de vida, o que é alma vivente, o que acontece quando alguém morre? Você sabe? O mundo será dividido por causa dessas coisas. Você tem que saber, nós vamos estudar essa semana. Você tem que saber em nome de Jesus. Você tem que ter clareza, dizer, não, eu não posso, eu não serei enganado, eu sei o que é. Porque a palavra de Deus faz isso, ele tira o engano, ele liberta, a palavra de Deus faz isso. O que mais? Justificação pela... O que é justificação pela fé, irmãos? Nós vamos precisar estudar essas verdades. Os 10 mandamentos, como explicar isso para as pessoas? O juízo e o ministério de Cristo no santuário celestial. As 3 mensagens angélicas. Irmãos, milhares de pessoas vão se converter na hora que verem isso. Milhares de pessoas, irmão, do globo terrestre, estão no limiar de entrar no céu. Eles só precisam saber esse detalhe para dizer, é isso que eu quero. Vocês ouviram isso? Uma multidão de pessoas aí fora, irmãos que vocês pensam que são ateus. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Pessoas aí fora que vocês pensam que são ateus, eu vou repetir de novo. De quem que eu estou falando? Pessoas aí fora que vocês pensam que são ateus, serão movidos de um poder como você nunca imaginou na vida. E eles se converterão. Nesta última hora, hora 10ª que é chamada. Você tem que estudar isso essa semana. Não desista destas pessoas. Não desista. Vocês trabalham para essas pessoas, não desistam delas. Elas receberão o chamado de Deus e vai ser daqui uns dias. Elas virão, se farão parte de uma família só. O que mais? Olha lá, chuva temporã e chuva serôdia. Quantos de vocês sabem o que é isso? Ninguém vai receber chuva serôdia sem ter recebido a chuva temporã. Sabia disso? Ninguém. Você tem que receber a chuva temporã primeiro. Se você não receber a chuva temporã, não receberá a serôdia. O que é sacudidura, selamento final, fechamento da porta da graça e como será que vai acontecer a volta de Cristo? Irmãos, isso faz uma imensa mudança. Queridos, temos que decorar a palavra de Deus. Eu preciso de fazer uma pergunta, não responda. Quantos textos da Bíblia você sabe de cor? Você tem que fazer um muro de palavras, de textos da Bíblia dentro da sua mente. Decorá-la. Você tem que decorar. Você sabia que a palavra será tirada? Sim ou não? Modificada? Sim ou não? Como você vai poder provar se você não sabe? Não adianta me dizer que você sabe Jesus chorou, que você sabe o texto que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou o Salmo 23. Irmãos,
Nós deveríamos saber de cor a palavra de Deus em várias partes. As partes principais do trabalho do Senhor deveriam ser decorado. Eu lhe imploro em nome de Deus, faça um muro de passagens bíblicas ao redor da sua mente. Vida correspondente à grande luz que temos, irmãos. Eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer para vocês. O nosso grande problema não é ter a verdade, é viver a verdade. O nosso problema, filha, não é saber estas coisas. É se sabermos, vamos agir do jeito certo? Vamos fazer o que temos que fazer? Vamos estar envolvidos na missão? E o Espírito Santo, no momento certo, nos fará lembrar. Lembrar do quê? Daquilo que você vai saber. Não adianta, o Senhor Deus não te fará lembrar o que você não souber. Você tem que estudar, tem que procurar a palavra de Deus, tem que andar com uma vida correspondente à verdade que você sabe. Senhores, muitas pessoas estão hoje seladas pelo mal e nós precisamos trazê-las para o bem. Vocês entendem isso, sim ou não? Que antes do selamento final, antes do momento último, antes do momento que Deus vai dar o último trabalho na terra, você tem que chamar as pessoas. Para isso, você tem que ter forças para isso. Irmãos, estamos em calamidade em todos os lados. Isso é sinal de quê? Essas calamidades todas que estão acontecendo, a violência como nunca aconteceu na história da Terra, a perda de respeito pela humanidade, se fala de seres humanos, até na brincadeira, irmã querida. Me diga, por que alguém é capaz de dar risada quando alguém tropeça? Você já parou para pensar? Você fala, mas isso é normal. Não, você não deveria fazer isso. Por que nós falamos mal de quem tem uma situação diferente da nossa? De quem ainda não entendeu a verdade que entendemos? No nosso meio não deveria existir uma gota de racismo. No nosso meio não deveria existir um só de nós que falasse contra qualquer outro pecador miserável igual a gente. Irmãos, nós estamos aquém, anos-luz do que deveríamos estar agora. Cheio de guerras no mundo, o mundo se estetorando, se estraçalhando, o planeta inteiro virado no pior momento da Terra. Irmãos, 86% dos cânceres são doenças trazidas por alimentação. Quem falou isso? A ciência está falando. Eu estou criando um grupo agora, irmão, de mensagens que diz, ele já tinha dito isso para ela. É para ela quem? Irmãs, eu estou vendo hoje a ciência dizendo, e eu vou trazer a passagem que a senhora White diz, porque Deus falou para ela, 150 anos atrás, não gastou milhões de dólares para descobrir nada disso. E já tinha sido dado para nós, como povo. 86% dos cânceres são causados por comida. Você pode imaginar isso? Comida errada. Irmãos, isso é demais. A fome estratalhando. Aliás, as pessoas mais morrem por comer demais do que comer de menos. A natureza está clamando por justiça, senhores. Nunca aconteceu na história da Terra o que está acontecendo agora. A natureza implorando, resolvam o meu problema. Resolvam o meu problema. A natureza está devolvendo para nós o que nós fizemos para ela. Irmãos, glutonaria desenvolve as epidemias e doenças das mais miseráveis do mundo. Nós estamos vendo os seres humanos morrerem daquilo que nós, como povo, sabíamos que deveríamos estar alertando. E você sabe por que a gente não consegue alertar? Porque a gente não vive. Porque a gente dá risada de quem faz isso. Porque a gente coloca um monte de empecilhos na frente de quem tem que fazer. Já perceberam isso ou não? A gente traz à tona a miséria de alguém. Olha como o diabo age. Irmãos que estão em casa, me ouçam em nome de Jesus, para que você entenda. Primeira coisa que o diabo faz. Eu estou pregando há 50 e tantos anos, então eu sei bem como é que é essa situação, né? Eu comecei a minha primeira pregação sozinha aos 13. Então eu sei bem como é que é esse negócio de ser enfrentado. Olha como é que o diabo faz. Primeira coisa, o diabo tenta desanimar quem tem que pregar. Se ele não consegue, ele tenta tapar o ouvido de quem tem que ouvir. Você ouviu isso ou não? Como é que ele faz para tampar o seu ouvido? Inventa calúnias, misérias sobre quem está pregando. Aí você fala, eu não vou ouvir. Sabe por que você faz isso? Que você não analisa a mensagem, você analisa a pessoa. Sabe por que você faz isso? Porque você aprendeu só a comer a comida que te deram. Você não vai atrás para ver se é verdade. Você entendeu isso ou não? Está na hora de nós não sermos só alimentadores daquilo que os outros derem para nós. Está na hora de você ir à fonte. A maior epidemia que tem hoje não é só de comida, queridos irmãos, é da falta da palavra de Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor, meu bem,
Precisamos pedir ao Senhor que Deus nos ajude para que isso aconteça. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda e nos dê condição para que isso aconteça. Que nós tenhamos visão do que é que estamos vivendo. Irmãos, todas as soluções para o mundo passaram primeiro pela nossa mão. E eu morro de vergonha disso. Eu vou repetir o que eu disse. Todas as soluções para o mundo passaram primeiro na mão dos adventistas do sétimo dia. Por isso que eu estou dizendo para vocês que nosso problema não é mais conhecer. Não é mais conhecer, irmão querido. O nosso problema hoje é viver o que pregamos. E nós temos que pedir a Deus, Senhor, me ajude a viver isso. Me ajude a viver. Sabe por quê? Irmãos, não tem a menor chance de irmos com Jesus se não vivermos o que sabemos. É dever, inclusive dever. Eu preguei isso aqui, há 2 anos atrás, há duas vezes atrás que eu vim aqui, eu preguei Romanos 13:11 para os senhores. Eu só quero lembrar vocês que nós não devemos ter ideia de como é, nós temos que saber a proximidade da volta de Jesus. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Você não precisa saber o dia nem a hora. Você tem que saber a proximidade da volta de Jesus. Essa é sua obrigação. Você é o atalaia. Você tem que saber, somos atalaias de Deus. Nós temos que saber isso, entenderam? Sim ou não? É obrigação. Temos que saber, é obrigação em nome de Jesus. Estamos vendo os acontecimentos, irmãos, mas não estamos percebendo. Do que eu estou falando? Abre seu ouvido agora. Olha o que aconteceu com o povo antes, no tempo de Noé. A mesma coisa está acontecendo agora. Noé pregou 120 anos, irmãos. Quanto tempo, coitado, pregou? O que o povo fazia com ele? E aí, olha o que aconteceu. O povo viu uma multidão de animais entrarem na arca. Primeiro tinham visto que o pregoeiro da justiça tinha gastado tudo que tinha nessa tal dessa arca. Chamavam ele de lunático, doido. Falavam, como? O que ele está fazendo para entregar dinheiro dele para isso? Para construir um barcão de uma coisa que nunca aconteceu? Mas olha o que aconteceu. Ele fez. Ele continuou. Mesmo contra qualquer coisa, ele continuou. E o que falavam? Doido. Aí o povo viu uma multidão de animais entrarem na arca de forma miraculosa. Eles estavam vendo, eles não estavam percebendo. Era milagre no olho deles. Era milagre na frente deles. Era milagre. Eles não notavam. Depois, queridos, presta atenção outra coisa que aconteceu. De forma miraculosa, tranca a arca e o povo fica fechado 7 dias lá dentro. Quantos dias eles ficaram fechados lá? Quem que ficou lá dentro fechado 7 dias? Noé e sua família. Olha, 9 bilhões de pessoas tinha no mundo naquela época. Quantos bilhões de pessoas? 9 bilhões de pessoas, mais que agora. Aquela época tinha gente para não acabar mais. Tá bom? Agora te assusta. Olha para cá. Você vai dizer, mas como assim, irmã Maísa? Irmãos, as pessoas viviam 930 anos gerando. Quantos filhos teve Adão e Eva? 8. Quantos filhos ele teve? Filhos e filhas. Viveu 800 anos gerando. Quantos filhos eles tiveram? 800 anos, tendo a batalha, quantos filhos? E filho do filho, faz aí uma obra. Isso aí lá no teológico foi dado para nós essa conta, dizendo que matematicamente, a época do dilúvio, pela fertilidade e tempo que eles viviam, tinha mais de 9 bilhões de pessoas em 1656 anos. Ponto final. Agora, deixa eu continuar daqui. Só para vocês verem a seriedade. Toda aquela multidão fora viram a luz do Senhor sobre a arca. O que eles fizeram? Nada. Noé lá dentro com seus filhos fizeram o quê? Tiveram que passar pelo mesmo que você e eu vamos passar. A angústia de Jacó. Os dias esperando e nada acontecendo. Eu estou salvo ou não estou, Senhor? Vou me salvar disso daqui? Gente, foi terrível a vida lá dentro. A mesma situação. Olha lá, viam milagres, mas não perceberam o que estava acontecendo em sua época. Então, queridos, uma angústia terrível se apoderou do coração de Noé e de seus filhos. E Noé e seus filhos ficaram muito angustiados. Mas, irmãos, quando a água começou a descer, irmãos, queridos irmãos, eu queria tanto ter a palavra certa para explicar isso aqui para vocês agora. Diz que não foram gotas, foram cataratas de água de cima para baixo. As mães amarraram seus filhos nos animais. Queridos, eu fico imaginando o que elas pensaram nessa hora. Diz que elas subiam nos lugares mais altos, amarravam nos animais maiores para tentar salvar. Mas elas tentaram tomar atitude tarde demais. Tomar atitude tarde demais. Diz que todo mundo, antediluviano, soube da volta de Jesus. Da questão do dilúvio. Todos souberam. Todos souberam. E você pode dizer, mas não era a volta de Jesus. Deixa eu contar uma coisa para você. Qual era o assunto de Enoque?
Qual era a pregação de Enoque, que viveu 600 anos antes do dilúvio? Qual era a pregação de Enoque? A volta de Jesus. Qual era a pregação de Matusalém? Que era a volta de Jesus. Olha só, Noé pregava só o dilúvio? Não. Pode acreditar o que eu vou dizer para vocês. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que em 2 momentos Jesus já teria voltado antes deste ano 2024. 2 momentos. Quais foram esses 2 momentos? Um em 1844. Se em 1844 eles tivessem permanecido unidos. Gente, eu vou repetir essa frase. Se em 1844 eles tivessem permanecido unidos, Jesus teria voltado. O que significa isso? E a segunda vez, depois de 1888, na reunião de Minneapolis, foi dito que Jesus teria voltado se os embaixadores de Deus tivessem sido ouvidos. Quem foram os embaixadores do Senhor em 1888? Wagner e Jones. Por favor, eu quero lhe perguntar, você sabe qual foi a mensagem que eles passaram naquela época? Você que está sentado nessa cadeira, não adianta me dizer que é só adventista que tem que saber isso. Todos os seres humanos da Terra vão ter que saber. Você veio aqui hoje para tentar saber isso e você vai saber. Nós vamos ter que falar isso durante essa semana. Nós deveríamos ter tido Cristo aguarda. E por que Jesus não voltou? Leia comigo, leia lá. 1, 2, 3. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo. Aonde? Em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá reclamá-los como seus. Glória ao nome do Senhor. Filha, você quer ir para o céu? Você tem que ter o caráter do Senhor. Você quer ir para o céu, filho? Você tem que ter o caráter do Senhor. E Deus é capaz de fazer isso em você. Para isso Ele morreu na cruz. Para isso Ele está pronto a dar isso para você. Ele quer isso, o caráter dele em você. Entendeu isso? Sim ou não? Essa é uma verdade. Foi o Senhor que disse isso. Olha que coisa linda. Irmãos, é uma coisa fabulosa que eu preciso que você entenda. Melhor e mais importante que aguardar a vinda de Jesus é estar preparado para ela. É estar preparado para a volta do Senhor. Irmãos, existem 4 anjos guardando os 4 cantos da terra. Esperando o momento. Nesta época de 1888, a senhora White teve uma visão. Eu não sei se vocês sabem. A visão que ela teve foi que ela viu os anjos vindo e mandando soltar. O Senhor Deus tinha dado a ordem, solte os ventos, solte os ventos. E houve uma voz vinda do céu que dizia, meu sangue, meu Pai, meu sangue. Quem foi que disse isso? Ah, irmãos, quando eu penso nisso, diz que Jesus disse, meu sangue, meu Pai, meu sangue. E diz que um anjo saiu correndo da presença do Senhor e foi aos 4 anjos e disse, espere um pouco mais. Você entende o que foi isso? Quem intercedeu por nós? Quem intercedeu por nosso nascimento? Eu acho isso tremendo. Hoje ainda 4 anjos aguardam. Irmãos aguardam. Irmãos, você sabe o que acontece conosco? Existe algo pior do que uma igreja dividida? Respondam para mim. Sabe pelo qual nós nos dividimos? Olha aqui, ó. Olha a razão pelas quais nós nos dividimos. O partido dos saudosistas, na minha época, não sei quando foi assim. Esse é o partido dos saudosistas. O partido da elite intelectual. Só eu sei, você não sabe nada. É terrível esse grupo. Tem também o grupo dos legalistas, que medem as pessoas por sua própria concepção, por aquilo que já conseguiram, que judiam de quem ainda não conseguiu, que massacra e pisa na goela de quem ainda não sabe, e que judia as outras pessoas. E tem o partido dos supercrentes. Eu sou muito crente, então você está frito no meu dedo. Sim ou não, senhores? Irmãos, uma igreja dividida. Nós precisamos clamar a Deus esta semana, pedir, Senhor, arranque de nós esse visgo satânico. De nós nos colocarmos de uma maneira que o Senhor Deus não pode se posicionar. Todos terão que estar em pé por si mesmos, irmãos. Temos que parar de ser refletores do que outra pessoa diz. Você tem que ser refletora do caráter do Senhor e daquilo que está escrito na palavra. Você tem que pedir a Deus essa semana, vamos clamar a partir de hoje. Eu vou me ajoelhar aqui no final desse culto e pedir, Senhor, nos dê fome da Tua palavra. Nos dê fome, Senhor. Nos vença, Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu comentar uma coisa aqui, deixa eu voltar aqui uma coisa. Olha, irmãos, há uma multidão de gente fazendo um trabalho por aí. Vocês sabiam de outras religiões, de outras fés? Estão fazendo trabalho. Está na hora do nosso povo tomar um ponto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. João Batista começou. Irmãos, vocês vão se assustar agora com o que eu
Quando eu li isso ontem à noite, eu fiquei muito impressionada. Diz que João Batista, irmãos, pregava de tal maneira, com tal força, com tal poder, com tão tremendo uso do Espírito de Deus. O Espírito Santo usava de tal maneira que os demônios tinham dúvida, achando se ele não era o próprio Cristo. Vocês sabiam disso, senhores? Diz que a mensagem dele foi tão tremenda. Ele sacudiu o planeta em sua época, não tinha o menor medo de absolutamente nada. E diz que ele era só o que preparava o caminho do Senhor. Diz que uma obra mais importante que a dele pesa sobre nós. Uma obra mais importante que a dele prega por aqueles Elias dos últimos dias. Quem são os Elias dos últimos dias? Nós. Somos nós, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu voltar isso aqui para comentar com você. Irmãos, tivemos os reformadores, tivemos João Batista. E nós? Estamos entregando o que para o reino de Deus? Estamos querendo a nossa comodidade? Estamos querendo a nossa vida? Queridos, nós não sabemos bem como a coisa funciona. Olha, João Batista, ele trabalhou com o reino da graça. Nós temos que pregar o reino da... Você tem que dizer, meu Senhor voltará em glória, não virá como um homem sofrido, ele virá para fazer juízo. Por isso a mensagem dos 3 anjos. Por isso você precisa alertar o mundo. Meus irmãos, a mensagem da igreja adventista é uma mensagem especial. É uma mensagem única. Ele confiou a nós a sagrada e eterna verdade que deve ser transmitida. Se no púlpito eu falar alguma coisa, olhe bem o que eu vou dizer para você. Se eu disser alguma coisa no púlpito, e eu não falar, só olhe bem, não falar da justiça de Deus e só o amor, eu falhei. Se eu falar só do amor de Deus e não falar da justiça dele, eu falhei ao pregar a mensagem que o Senhor Deus me deu. Entenderam? Sim ou não? Porque eu não posso te enganar. Deus te ama. Fará qualquer coisa por você a ponto de dar a vida. Mas Ele não passará por alto qualquer coisa que você esteja fazendo fora daquilo que Ele te deu força para tirar isso da sua história. Essa é uma realidade. Meus irmãos, somos o quê? Reparadores de brechas. Somos reparadores de brechas. Que brechas? Você tem que entender o que é que você repara. Por isso que um de nós não namora do jeito de fora. Satanás abriu uma brecha no jeito de namorar, irmãos. Satanás estourou o jeito de fora de viver a família. Dentro da igreja de Deus, os reparadores de brechas não namoram como os de fora. Os reparadores de brechas não comem como os de fora. Reparadores de brechas, eles vivem uma vida diferente, criam filhos para a eternidade, geram filhos para a eternidade. Reparadores de brechas não mantêm briga, não bate na cara de esposa. Reparadores de brechas não olham torto de nenhuma maneira, de nenhuma forma, para a mulher do outro, para o marido do outro. Reparadores de brechas não fazem uso de forma nenhuma do celular para ver pornografia. Reparadores de brechas não vivem a vida no escondido, não têm 2 vidas. Reparadores de brechas, eles andam segundo o movimento de Deus. Por quê? Porque foram feitos para isso. Leia comigo isso aqui, vamos lá. O Senhor nos tornou os depositários de quê? Opa! E Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade. 1, 2, 3. Que deve ser transmitida. Como é que tem que ser falado isso, irmãos? Leia o outro. Os adventistas. 1, 2, 3. Os adventistas. Separado do que, irmãos? O que mais? Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Olha isso aqui. O que mais? Tornou-se os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus em sua obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já confia... Irmãos, não, leia de novo essa partezinha. O maior tesouro da... já confiado a mortais. Irmão, olha para cá. Mais do que foi dado a Noé? Sim ou não? Mais do que foi dado a João Batista? Mais do que foi dado aos discípulos? Nada foi tão maior na história da terra como o que foi dado para nós. Nada. Leia de novo. O maior.
o maior tesouro da verdade, já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiados a este povo, a fim de serem transmissores do mundo. Irmãos, você sabia que a igreja adventista não é uma igreja comum? Não é uma igreja evangélica. É uma igreja serva de qualquer outra igreja. Nós somos servidores a todas as igrejas do mundo, aos filhos de Deus que Deus tem em todas as igrejas. Você entende isso ou não? Nós devemos a eles porque recebemos primeiro. Nós devemos ao globo terrestre. Temos uma dívida diante do universo. Uma dívida. Nós recebemos tudo isso. Eu me lembro de um rapaz da Bandeirantes, da TV Bandeirantes no Brasil. Ele estava fazendo uma conversa comigo, falando, e eu contando essas coisas para ele. Ele falou, mas Maísa, vocês têm furos de reportagens. Por que vocês não contam isso para os outros? Eu fiquei com muita vergonha. Ele falou, vocês sabem antes da coisa acontecer. Por que vocês não falam? Leia aí, 1, 2, 3. Em sentido... Peraí. Os adventistas do sétimo dia foram postos como o quê? Atalaias. Portadores de luz. Continua. A eles... da proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Agora, olha essa próxima frase. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Nenhuma outra coisa pode absorver sua atenção. Tua faculdade? Não. A compra de uma casa? Não. A restauração de qualquer coisa que você tem aí que está lutando vários anos para ter dinheiro? Não. Eu garanto para você uma coisa. Daqui uns dias isso não vai valer nada. Quando vai valer? Nada. Você vai correr atrás, implorando, Senhor, me ajuda, me dá um pouquinho do que eu tive de graça. Olha isso aqui agora. As 3 mensagens angélicas, juízo, olha o que diz ali. A primeira fala de juízo, a segunda da queda da Babilônia e a terceira do quê? Falsa adoração. Nós temos que estudar isso, gente. Você tem que entender. A nossa mensagem é explicar para os outros o que é juízo. A segunda, quem é Babilônia que caiu. A terceira, o que é adorar a Deus do jeito certo? Qual a adoração que ele não aceita? Olha isso aqui agora. Irmãos queridos, somos o único povo na terra, o único povo que sabe essas verdades aí. Todo mundo olhando para cá agora, eu imploro em nome de Jesus que você nem pisque agora. Por favor, em nome de Jesus, crianças, olhem para cá. Vocês vão precisar entender isso aqui. Todo mundo evangélico aceita 3 dessas coisas que eu vou falar. Todo mundo evangélico aceita que Jesus morreu e veio como criança. Aliás, que Jesus nasceu como criancinha e foi criado aqui. Sim ou não? Todo mundo evangélico aceita que Jesus morreu na cruz do Calvário para livrar-nos dos nossos pecados. E todo mundo evangélico aceita que Jesus ressuscitou e foi para o céu. Sim ou não? Mas daí em diante... Se você perguntar para qualquer evangélico, o que Jesus está fazendo no céu? Eles dizem, não sei. 2000 anos que Jesus está lá desde que ele subiu. O que ele está fazendo? Desta parte em diante, há algo muito sério que você precisa entender. Se nós seguirmos Jesus por dentro do santuário, a gente vai entender o que ele está fazendo. Seguir Jesus para onde ele foi, olhar para onde ele foi, o que ele está fazendo lá, qual é a atitude que ele está fazendo. O último lugar onde ele entrou, no céu, foi aí, ó, onde está essa arca. No lugar santíssimo do santuário celestial. Nesta arca tem o que dentro, gente? Vai lá, fala. Os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão floresceu. O que significa? Para que Deus mandou guardar isso? Irmãos, o maná representa a mensagem de saúde. A vara de Arão, a justificação pela fé. E a mensagem da verdadeira educação, a restauração da família.
a tábua dos 10 mandamentos, a lei de Deus, o sábado ali, ó. Se você não segue, você vai brigar contra essas verdades. Se você não segue Jesus, se você não vai, não acompanha ele por onde ele foi, você não entende isso. Você entendeu a seriedade disso? Isso aqui é coisa muito séria. Irmãos, dentro deste lugar está a sua verdade. Irmãos, no passado, Deus deu a mensagem de saúde para preparar um povo para que eles pudessem viver bem. Hoje Deus deu essa mensagem para preparar um povo para quê? O que está escrito aí? Transladação. Transladação. Senhores, se não houver mudança, haverá matança. Se não houver mudança, haverá matança. O Senhor terá que exterminar o mal, e Ele quer fazer isso com rapidez. Olha aqui o que você precisa entender. Cristo é a cabeça, sim ou não? Vamos pensar num corpo? Cristo é a cabeça. O corpo é as 3 mensagens angélicas, gente. Isso tudo está escrito nos livros da Senhora White. O braço direito, o que é? Mensagem da saúde. As pernas da mensagem, reforma da família. Você sabia disso? Isso são palavras da Senhora White, não são minhas. Ela disse isso. E o coração da mensagem é o quê? Você sabe sobre essas coisas. Tem lutado por isso, entende isso. Você entende por que às vezes a gente está meio manco? Meio manco, senhores. A gente não está sabendo por onde está indo. Agora, leia aí, ó. Precisamos parar de ser Laodiceia. Assim, porque não és morno nem quente, estou a fim de vomitar-te da boca. Irmãos, olha o que eu vou dizer para você. Isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Ou quente de vez, ou frio de vez. Chega de ser laodiceano. Você ouviu isso, sim ou não? O Senhor Deus precisa tomar um ponto. Só tem jeito de permanecer no livro da vida se você seguir a Jesus no lugar santíssimo. Irmão, leia comigo isso aqui. 1, 2, 3. Só tem jeito de permanecer no livro da vida. Não tem outro jeito. O Senhor Deus diz que quem não segue até o lugar santíssimo será riscado do livro da vida. E estar riscado do livro da vida é se perder. A IASD tem origem profética, irmãos queridos. A igreja adventista não nasceu porque alguém quis fundar uma igreja. É uma igreja que nasceu com um propósito. Qual é o propósito? Leia. Incide sobre nós maior luz do que brilhou sobre nossos pais. Sim ou não? Mais do que para Moisés? Mais do que para Daniel? Mais do que para os discípulos? Sim. Mais do que do povo da Idade Média? Sim. Ninguém nunca teve tanta mensagem como nós agora. Continua lendo. Não podemos ser aceitos. Leia, por favor. Não podemos ser aceitos ou... então a gente não precisa... Olha aqui o que está escrito aí. A gente pensa que a gente tem que fazer a mesma coisa que eles fizeram. Deus diz que Ele não vai nos aceitar fazendo o mesmo serviço. Por quê? Olha lá. Olha lá. Fazendo as mesmas obras que nossos pais. A fim de ser aceitos e abençoados por Deus como eles foram, cumpre-nos imitar sua fidelidade e zelo, aperfeiçoar nossa luz como eles fizeram a sua e fazer como eles teriam feito caso vivessem em nossos dias. Cumpre-nos viver segundo a luz que brilha sobre nós. Do contrário, essa luz se transformará em quê? Irmão, sabe como que a luz vai se transformar em trevas? Irmãos, o povo do passado vivia sob a luz que possuíam. E Jesus não suavizou para eles. Não amoleceu para eles. De jeito nenhum. Seremos julgados de acordo com a luz que recebemos. E Deus tem um padrão muito alto, senhores. O padrão de Deus é muito grande. Como é que você sabe quando você se entregou a Cristo? Quando o pecado está desagradável para você. Não quando o pecado é legal e agradável. Quando... você começa a perceber que você não é desse mundo, você não gosta daqui. Não é legal viver aqui. Você não faz planos eternos aqui. Você faz planos momentâneos. Aí você percebe que você se entregou a Cristo. Leia comigo, 1, 2, 3. Gente, cuidado com os adiamentos. Eu imploro em nome de Jesus. Cuidado com o quê? Leia. 1, 2, 3. Cuidado com os adiamentos. Não deixe para depois a decisão de abandonar seus pecados e buscar a pureza de coração através de Jesus. É nesse ponto que milhares têm errado e se perderão para sempre. Não vou me demorar aqui sobre a brevidade e as incertezas da vida, mas há um perigo terrível
e não suficientemente compreendido em adiar o atender ao chamado do Espírito Santo, preferindo permanecer no pecado. Pois é isso que acontece quando esses adiamentos ocorrem. O pecado, por menor que possa parecer, implica risco de vida e perda da vida eterna. Aquilo que não vencermos acabará por nos vencer e causará a nossa destruição. Você pensa, é tão pequenininho, ninguém sabe. Isso aí vai tomar você inteiro. Olha isso aqui. O que é pecado imperdoável? Irmãos, todos que ficarem com Satanás terão cometido pecado imperdoável. Qual é? Pecado contra? Vamos ler isso aqui. Não é a consequência de uma única ação, por mais grave que seja, mas a consequência de várias ações tomadas do quê? De maneira intencional, na direção errada, sem sentir-se culpado. Eu vou fazer de novo. O que tem beber? Só um vinhozinho. Não tem problema nenhum. Nosso grande problema é só um pouco. Só um pouco de cafeína, só um pouco de curto, só está um pouquinho atrasado, só estou um pouco fora do sábado, só estou vendo um pouquinho as notícias no dia de sábado, só estou pegando meu celular para entrar no TikTok no dia de sábado. É só um pouquinho. Nosso problema é um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Irmãos, o que mais Deus quer é colocar em nós as vestes de Cristo. Deus deseja isso imensamente na sua vida. Quanto mais rejeitarmos a voz do Espírito Santo, mais nosso ouvido se tornará insensível. Daqui uns dias você vai achar, tem problema nenhum, tudo essa besteira que essa mulher está falando. E não é Deus que endurece o coração de ninguém, irmãos. Queridos, eu preciso garantir uma coisa a vocês. A sacudidura, vocês sabiam disso? Irmãos, a sacudidura já começou. Essa semana nós vamos falar disso. E hoje à tarde a gente já começa. A sacudidura já começou. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Sabe o que vai acontecer na sacudidura? Olha para cá, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus. A chuva temporã é aquela que prepara o coração para a sementinha que Jesus joga. O que é chuva temporã? A que prepara o coração para a sementinha que Jesus joga. Hoje de manhã você recebeu chuva temporã para isso que eu estou falando. Entenderam? Agora, o que é chuva serôdia? Aqui amadurece o que está dentro do coração. A chuva serôdia amadurece a sementinha que foi plantada naquela terra bem adubada, que é a chuva temporã. Entenderam isso? Sim ou não? Agora olhe para cá. O que você tem hoje no coração? O que você tem hoje no coração? Você quer que amadureça? O que você tem aí guardado dentro do seu coração? Se amadurecer, você vai se transformar no quê? Porque a chuva serôdia vai amadurecer tanto o grão na gente como nos de fora. Você está me olhando dizendo, o que é isso que você está falando, Maísa? Ouça aqui o que eu vou te falar. O Senhor Deus enviará o Espírito sobre quantos na terra? Por quantas pessoas? Para que Ele vai enviar para toda a carne? Para decidir. Vai resolver agora ou não? O que você tem dentro do coração vai ser aumentado? Se for o pecado, será aumentado. Se for o bem, será aumentado. Você quer que isso cresça? Olha lá, o que está plantado no seu coração hoje pode ser amadurecido? Você deixa Deus fazer isso? Meu bem, dá isso aqui para mim, por favor. Isso aqui é muito sério, eu preciso que vocês pensem sobre isso. Essa é uma parte importantíssima do trabalho de Deus. Você precisa compreender essa realidade. Precisa compreender isso em nome de Jesus. Está na hora de sua vida tomar um ponto de pensar. Olha, irmão, quem recebe o Espírito Santo, quem não recebe o Espírito Santo receberá o quê? O quê, irmãos? Espírito do mal. Não tem jeito. Por isso que muita gente vai se tornar nossa inimiga. E o Senhor amadurecerá seu povo. O Senhor amadurecerá sua gente. Quem não receber o Espírito do Senhor se tornará inimigo dos que recebem. Eu não quero ser inimiga de vocês. Meu bem, eu não quero ser inimiga de vocês. Eu quero que, em nome de Deus, a palavra do Senhor trabalhe aqui entre nós. Quero que, pela graça e poder de Deus, eu consiga fazer. Olha o que a senhora White viu. Olha aqui uma visão dela. 1, 2, 3, vai lá. Vi na terra maior aflição do que nunca. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preciso, em nome de Deus, que você ouça. Com todo o respeito que eu tenho por você. Respeito e honro você por ser meu irmão. Respeito e honro você por ter vindo aqui tantas vezes. Respeito e honro você porque eu sei que você é meu contemporâneo de vida na história da terra. Eu não posso te enganar. Leia isso aqui agora.
Isso vai acontecer com todo ser humano da terra, com seus filhos. Leia. Vi na terra maior aflição do que nunca testemunhamos. Ouvi gemidos e gritos de aflição. E vi grandes grupos em diligente batalha. Ouvi o troar do canhão, o retinir das armas, a luta corpo a corpo e os gemidos de orações de moribundos. O campo estava coberto de feridos e cadáveres. Vi famílias desoladas e em desespero, e opressiva necessidade em muitas habitações. Mesmo agora, muitas famílias estão sofrendo privações, mas isso aumentará. O rosto de muitos estava abatido, pálido e desfigurado pela fome. Você consegue ficar calado sabendo que isso vai acontecer? Como é isso para você, querido irmão e querida irmã? Como é isso diante de Deus? Irmãos, para essa Bíblia, para essa verdade chegar até nós, 50 milhões de pessoas morreram, senhores. A palavra de Deus foi escrita com o sangue dessas pessoas. Para a gente poder ter uma igreja aberta hoje, houveram pessoas que deram sua vida de forma tremenda, irmã. Elas não tinham medo algum, nada, nada. Somos herdeiros de qual reforma, irmãos? Se nós não temos coragem, somos vencidos por um prato de comida. Qual reforma somos herdeiros, se um prato de comida nos tira do Senhor? Eu fiz a pergunta no início. Se Jesus entrasse aqui hoje e pedisse 10 pessoas para morrer, eu quero 10 pessoas agora para morrer, para ser mártir, porque ainda falta esse número. O que você levantaria? Por isso, em nome de... Se fosse seu filho, que fosse esmagado, estraçalhado, apertado a goela, preciso te explicar uma coisa. Por que eu estou te perguntando isso? Irmãos, olha aqui, ó, uma companhia romana pegou um pai e filho valdense. Gente, eu peço que em nome de Jesus ninguém ande agora. Eu imploro a você em nome de Jesus para entender isso aqui. Um pai e um filho foram capturados pela igreja romana. Irmãos, e eles foram torturados, que você nem imagina. Só que na hora que a guarda romana viu que a criança, que o pai não capitulava, não dizia, não aceitava o que eles diziam, pegou o menino e falou: eu vou torturar o seu filho. Ou você diz contra o que você está pregando, ou eu vou matar seu filho. O homem ficou firme. O menino virou e respondeu pelo pai: pai, não negue a sua fé. Pai, não negue a sua fé, pai. Não negue a sua fé. Sabe o que foi feito com esse menino, irmão? Sabe o que foi feito? Eles amarraram a criança na árvore e depois esfaquearam tanto que a criança derreteu na frente do pai. O pai não negou a fé. Deixa eu te perguntar em nome de Jesus, que criança estamos criando a ponto dele ter coragem? Ele vai dizer: pai, não negue a sua fé, você será perseguido, você será perseguido. Irmãos, Antíoco Epifânio II, gente, esse homem era muito mau. Ele pegou 6 filhos de uma família e começou a apertar eles em fogo lento. Ele chegava para a família e falou: vou cozinhar mais um. E pegava a família e cozinhava o primeiro filho, cozinhou o segundo filho, e os pais diziam: não nego a fé. E toda criança que estava entrando no caldeirão fervente, era óleo fervente. Toda criança que estava entrando no caldeirão fervente, dizia para os pais: não nega, pai, não nega a fé, pai, não nega a fé, pai. As crianças diziam: pai, não deixa, não se abate, pai. Quando chegou no último filho, olha só o que aconteceu. Antíoco Epifânio chegou para a mãe e falou: vai lá e diz para o seu filho, fala para ele, diz para ele que eu não quero que você fique sem a sua família. Já matei seu marido, matei todas as crianças, só falta esse e você. Eu não quero terminar com a sua família. Diz que Antíoco Epifânio estava com um coração terrível assim, já cansado daquilo. Aí a mãe chegou lá e falou assim: filho, não envergonhe a Deus e nem a memória de seus irmãos. O menininho levantou a cabeça, a própria criança respondeu: não pense que só porque eu sou uma criança, que eu tenho menos caráter que meus irmãos, porque eu fui criado na mesma família e sirvo o mesmo Deus. E ele se jogou dentro do caldeirão de óleo fervente. Ele se jogou, irmãos. Ele se jogou. Antíoco Epifânio matou todo mundo daquela família.
Eles ficaram firmes diante de Deus. Irmãos, é um negócio tremendo. Luiz de Berquim, vocês ouviram falar? Isso é reforma. Isso é seguidores da reforma. Gente que não tem medo. Gente que faz qualquer coisa para servir ao Senhor. Gente que não se dobra para... Luiz de Berquim, um dos maiores reformadores, um dos maiores escritores de sua época. Foi condenado à fogueira. Vestiu a melhor roupa que tinha. Saiu pisando firme e disse, eu vou, não precisa ninguém me levar. Saiu caminhando feliz, que tinha um brilho no rosto de tal maneira. Chegou lá, pediu, pode me amarrar. Foi amarrado na fogueira, irmãos. Quando ele estava na fogueira, ele começou a orar. E quando ele começou a orar, os inimigos que estavam ouvindo começaram a bater um monte de escudos e gritar bem alto. Porque tinham a certeza que se a voz de Berquim fosse ouvida, todo mundo se converteria. Porque era só o homem abrir a boca de tanto poder que estava sobre ele. E ele disse, Senhor, que honra eu tenho de morrer como mártir. Isso é reforma. Isso é reforma. Isso é reforma, senhores. Isso é reforma. Policarpo. Se eu ficar aqui, eu passo a manhã toda te dando quantos heróis nós tivemos para chegar até aqui. Policarpo, 80 e tantos anos, o velhinho caindo aos pedaços, irmão. Pessoal, se entrega, Policarpo, deixa de ser louco, se entrega. Ele falou, eu servi ao meu Senhor 86 anos, Ele nunca me fez nenhum mal. Pode me torrar, fazer o que vocês quiserem, eu não entregarei a minha vida. Só o Senhor dos exércitos. E lá estava ele. Irmãos queridos, eu digo para vocês, como será para nós? Queridos irmãos que estão me ouvindo, em nome de Jesus, vocês que estão aí do outro lado, em nome de Cristo, vai acontecer com vocês. Ouça o que eu estou lhe falando e é rápido. Vai acontecer conosco, vai acontecer com seus filhos. Queridos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, vai acontecer com seus filhos. Crianças, corram, estudam a palavra, leiam, deixem os joguinhos, deixa qualquer coisa, agora é a palavra, engulam isso. Vocês ouviram isso, queridos filhos? Vocês entenderam a seriedade que eu estou dizendo? É o último tempo da ira, é o último momento. Satanás está distraindo a gente com coisinhas desse tamanho, ó. Ele está distraindo a gente com coisinhas deste tamanho. Meu irmão deixou uma mensagem para minha mãe esses dias e eu fiquei muito impressionada com a mensagem que ele chegou, meu irmão mais velho. Ele disse, mamãe, para de se preocupar com picuinha. No dia das mães ele falou isso para ela. Mamãe, está na hora da senhora começar a pensar em uma coisa. Aí, porque minha mãe, ela se incomoda com coisas muito pequenas. E meu irmão falou, mãe, um velho sábio, tinha um ajudante dele. E o ajudante perguntou para ele, velho sábio, que idade você tem? Diz que o velho pensou, era sábio, né? Falou, acho que uns 8. Aí ele falou, eita, ele está variando. Que 8 anos o senhor tem? Eu estou te respondendo certo. Eu não estou mais contando o tempo que eu vivi, eu estou contando o tempo que eu acho que eu ainda tenho. Quanto tempo você acha que você tem ainda? Me responda. Quanto tempo te sobra? É muito fácil a gente pensar que a gente tem muito tempo, tem não. Chegamos num ponto que você pode ter 3 anos de idade, você não tem mais tempo. Pode ter nascido hoje, você não tem mais tempo. Chegamos num tempo em que acabou. Entendeu, irmã? Louve ao Senhor, nossa redenção se aproxima. Estamos no dia que, em nome de Jesus, o Senhor Deus fará a sua obra. Vai levantar-se diante de toda a terra. Vai fazer a obra do Senhor, vai movimentar sua igreja, vai sacudir-nos como nunca. Vai sacudir nosso povo, vai sacudir o mundo. Irmãos, o planeta inteiro vai correr atrás de você e vai pedir para que você dê um pouquinho da palavra. Um pouquinho da palavra. Me dê qualquer coisa do que você tiver na palavra. Hoje a gente fica adulando os outros. Vem para a igreja, vem, você não vê. Você vai ver, vai chegar a hora que eles vão vir correndo, implorando, me dá, eu quero. Irmãos, eu imploro para vocês. Falem agora com o Senhor. Fala agora com Deus. Diga, Senhor, me ajuda, Senhor. Me dá, Senhor, um pouco da Tua verdade. Me perdoa os meus pecados. Perdoa a minha vida, perdoa a minha história. Me ajuda a começar agora. Irmãos, estamos em semana de oração. Nossa vida tem que mudar agora. Agora, nessa cadeira, nós temos que deixar as coisas. É agora. Você pode confessar. Olha que glória poder confessar só para Deus. Se é para Ele, você precisa dizer, não precisa dizer para ninguém. É Ele, Ele está aqui assim, ó, doido para te ouvir dizer eu quero. Que o Senhor é capaz de fazer, mas Ele precisa da tua permissão. Ele precisa da tua permissão.
Porque ele disse: ó, coração, não se turbe. Crede sempre em Deus, crede em mim. Ele disse. Ele falou isso. Mas ele disse: olha, cuidado. A mesma voz que vai dizer: vinde benditos do meu Pai, vai dizer: vai embora, malditos, para o fogo eterno. Por isso que o Senhor Deus está agora dizendo: vinde benditos. Vinde benditos de meu Pai. Eu imploro em nome de Jesus que seja seu momento com o Senhor. Então, enquanto eu canto, fala com o Senhor. Enquanto eu canto, seja seu momento com Deus. Crianças, agora é o seu momento com Jesus. Fale com Ele. Peça a Deus, o Senhor está te ouvindo. Está querendo buscar você. Que ninguém se mexa agora, ensine seus filhos. Busque com seus filhos. Que Deus faça com você esse trabalho. Meu bem, ó coração, não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai e vou preparar-vos um lugar. Isso é verdade. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há quanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase ao ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Os sinais estão dizendo: Ele está vindo. E vivo os dias pensando: pode ser hoje. Quem sabe um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Você é do Senhor, você é de Deus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando e pregando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé e alertando. Levanto os meus olhos para o alto. Os sinais estão dizendo: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje.
quem sabe um dia ou dois, depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Você já é do Senhor e vem para recolher os que já são seus. Você sente que é você? Você entende que você foi comprado, que não pode ser roubado? Entende que o Senhor tem uma obra tremenda para você, querido filho? Que Ele está no lugar santíssimo ainda por você? Entende que o Senhor ainda tem chance, que é agora, que é hoje, não é amanhã. Lembre-se dos adiamentos, hoje é agora. E eu te convido em nome de Jesus, venha estudar conosco. Venha cair de joelhos diante do Senhor. Nós vamos cantar o último hino agora. Santuário, o Senhor está no santuário. Você vai cantar agora, pensando e levando a sua mente para dentro do santuário. Você vai seguir a Jesus no santuário agora. E ao cantar ao Senhor agora de pé, que é do jeito que você vai estar quando Jesus voltar. Só vai correr dele quem não estiver preparado. Você não, pela graça de Deus, você vai estar levantado. E pelo poder do Senhor, diante do Deus eterno. Isso começa agora. Quer levantar? Vamos lá. Olha que coisa linda. Olha lá. Pense nisso. Há um tempo feito não por cante. Você que está em casa, cante. Eu ainda vou orar por você. O Senhor Altíssimo, toda honra, glória e majestade estão diante dele para todo sempre. Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justifica? Quem é, irmãos? Cristo, nosso grande intercessor. Ele é consumador e autor da nossa fé. Por seu sangue no santuário entrou e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que desce à morte e nos dá acesso a Deus.
clamar ao Deus pela sua vida, para que essa seja a semana de transformação, que seu nome seja fixado, porque assim como Jesus um dia escreveu a lei na tábua, hoje Ele quer escrever a lei dele no teu coração. Hoje é o dia, em nome de Jesus. Hoje é o dia do arrependimento, da transformação, da libertação em nome de Jesus. Eu quero orar por libertação para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família. Quer isso? Então vamos ajoelhar agora. Misericordioso Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus eu me aproximo com todo esse grupo, Senhor, daqui da Igreja de Bélgica, todos os representantes de tua fé nesta cidade, neste país. Eu me coloco de joelhos, Pai Santo, com todo o povo que nos ouviu ali na internet, Senhor, que ouvirá ainda. Me coloco de joelhos diante da tua presença, em nome de Jesus. Neste nome, Senhor, de quem nós recebemos as vestes de graça, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que nos perdoe, Senhor. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Perdão pela vida que levamos, Senhor, por nossa falta de compromisso. Por toda a seriedade e tudo que nos foi confiado, Senhor, e nós amamos mais os filhos do que ao Senhor. Senhor, perdão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu te entrego em nome de Jesus a minha vida, a vida de nossa igreja, nossa liderança, nossos pastores. Te entrego em nome de Jesus, Pai, essa igreja que tu separastes para o teu trabalho. Te entrego, Senhor, pela graça e pelo poder de Jesus, o teu Filho. Qualquer miséria de preconceito miserável que Satanás plantou em nosso coração. Te entrego qualquer pecado escondido, Pai de amor, dentro do nosso coração, Senhor. Qualquer falatório ruim que ouvimos de alguém. Qualquer coisa, Senhor, que tem nos impedido de sorver as bênçãos tremendas do céu que o Senhor envia a todo tempo. Te entrego, Senhor, as misérias que fazemos no escondido. E imploro a Ti o Teu perdão sobre nós. Nós aceitamos o perdão que Jesus oferece na cruz. E agora no lugar santíssimo do santuário celestial onde Jesus está, queremos tudo o que Ele quiser de nós nesse momento. Enquanto Jesus limpa o santuário de lá, Senhor, que Jesus limpe o nosso santuário da terra com a nossa permissão. Eu te entrego, Senhor, em nome de Jesus, o pastor dessa igreja, eu não sei o nome, mas o Senhor sabe. Que bom, Senhor, é aquele que o Senhor separou para o teu trabalho, ele e sua família. Te entrego o pastor Ricardo onde estiver. Te entrego os outros todos, Pai de amor, pastores que estão trabalhando. Te entrego os pastores do Brasil, o pastor Eduardo, meu pastor pessoal da Escola de Profetas. Te entrego, Senhor, os presidentes de todas as associações. Te entrego os presidentes de união, conferência geral, todos eles. E te peço em nome de Jesus que esses últimos dias, Pai Santo, da história da terra, enquanto os de fora vierem nos perseguir, que já vão ser bastante, que nós não persigamos a nós mesmos. Que sejamos o povo, Senhor Deus, que unidos, como o Senhor disse em Joel 2, nos levantemos diante de todo o céu. Porque eu sei que o Senhor fará isso com o teu povo, como uma multidão posta em ordem de combate, Senhor. Glórias ao teu nome, que Satanás seja vencido em nossa vida, Senhor. Antes dele ser vencido para sempre, vença Satanás hoje na nossa vida, Senhor. Em tuas mãos entrego aqui as pessoas ajoelhadas, te pedindo que nessa parte da tarde, teu poder sobre nós, ao falarmos sobre a sacudidura, Senhor, o teu poder se estabeleça nessa igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, te dê uma excelente tarde e que a gente vai estar aqui de novo, acho que às 3:30, né? Um abraço para vocês. Deus abençoe vocês que estão em casa. Um abraço.